Muita gente aí acordou com os agentes da Polícia Federal batendo na porta. Empresários de Campo Grande e empresários do crime. Empresários que eram responsáveis por operações financeiras fraudulentas. Empresários golpistas, né? Eles abusavam da boa-fé das pessoas para aplicar golpes. Vendiam ações de uma suposta mina com lucros absurdos. Olha só que absurdo mesmo. Eles vinham, né, com lero-lero, com blá 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 para cima das pessoas. A operação foi batizada de Ouro de Ofir. Foi desencadeada hoje pela manhã. Apreendeu mais de R$1 milhão em dinheiro. R$1 milhão. Armas e 200 quilos em pedras preciosas. Entre essas pedras preciosas, rubis em estado bruto. Um dos alvos da operação foi uma empresa de consultoria que fica no centro de Campo Grande. E além da capital, foram cumpridos mandados nas cidades de Terenos, Goiânia e Brasília. O bicho pegou. A Polícia Federal, o delegado, já está aqui no estúdio. Reportagem de Fabiano Fresneda, Põe na Quadrada. A investigação tem como foco desarticular a organização criminosa que agia como instituição financeira clandestina. Os envolvidos são suspeitos de induzir pessoas a investir quantias em dinheiro com a promessa de obter lucros exorbitantes. Mas para receber os dividendos, os investidores eram induzidos a depositar valores para obter uma lucratividade de mais de 1000%. Segundo a polícia, algo desproporcional e insustentável no mercado financeiro. A organização ainda falsificava documentos de instituições públicas federais na tentativa de dar credibilidade às operações. Até agora, 2 pessoas foram presas. As 2 pessoas detidas foram encaminhadas à sede da Polícia Federal. Entre elas, Celso Éder Araújo, dono de uma empresa especializada em consultoria empresarial. Ele é apontado como um dos principais alvos da operação. A empresa funciona neste prédio, na Avenida Monte Castelo, em Campo Grande. A consultoria pertence ao empresário Celso Éder de Araújo. Na casa dele, na Vila Miguel Couto, região nobre da capital, foram apreendidos 3 veículos de luxo, vários malotes com dinheiro e pedras preciosas. Na mesma residência, um outro suspeito foi encaminhado à sede da Polícia Federal. Os advogados de Celso Éder Araújo deixaram a residência sem falar com jornalistas. Em outro endereço, a Polícia Federal apreendeu armas, 200 quilos de pedras preciosas e uma grande quantia em dinheiro. Estima-se um valor de pelo menos R$1 milhão. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro e muita cara de pau desses empresários. O bicho vai pegar porque a gente vai entender mais sobre essa operação. O nome da Operação Ouro de Ofir é baseado em uma cidade mitológica, da qual seria proveniente um ouro de maior qualidade e beleza. E já também eu vou fazer aqui um puxão de orelha a você, né? Que por mais que golpistas estejam atuando, a ambição pode te prejudicar. Porque, olha, eu não consigo acreditar, né, que pessoas ainda caem na história de ganhar dinheiro fácil. É um absurdo. E a Polícia Federal e o Ministério Público estimam que mais de 25 mil pessoas tenham sido enganadas pelos falsos empresários. Eles prometiam lucros astronômicos em operações financeiras e ações de uma mina que praticamente não existe. Nós acompanhamos o trabalho da Polícia Federal. Veja só o que eles falam, Põe na Quadrada. Se trata de um esquema de estelionato nacional e a central seria essa consultora empresarial em Campo Grande. De acordo com a Polícia Federal, um dos golpes aplicados pelos estelionatários era referente à repatriação de uma mina de ouro pouco explorada, chamada pelos envolvidos de Operação ao Metal. Era vendida a ideia de que havia uma mina que foi explorada na época do Império e o ouro que foi vendido na Europa ou nos Estados Unidos, ele tinha uma comissão pela revenda que pertencia a uma família aqui de Campo Grande. Essa comissão era de trilhões de dólares e após um processo na Corte Internacional ele estaria sendo repatriado para o Brasil. 60% desse valor, segundo uma corte internacional, ficaria para a família e 40% seria repassado para terceiros. E aí, com base nessa história, eles angariavam pessoas dizendo que era para ajudar no custo operacional do negócio, pagar R$1.000, R$2.000, algumas cotas e receber um valor milionário. Então você pagava R$1.000 e recebia R$1 milhão pela sua participação.
utilizava-se processos neurolinguísticos, motes religiosos, para que essas pessoas acabassem acreditando que eram até merecedoras desses valores, e aí era perpetrado o golpe. Então as pessoas acabavam investindo bastante dinheiro, em alguns casos 20, 30 mil reais, na esperança de receber valores astronômicos posteriormente. Segundo a polícia, também havia outro golpe aplicado pela organização da mesma maneira, mas era referente à recuperação de antigas letras do Tesouro Nacional. Nesta manhã, durante a Operação Ouro de Ofir, 3 líderes do esquema foram presos temporariamente. Um deles é Celso Éder Gonzaga de Araújo, dono da empresa que gerenciava os golpes. Junto com o suposto empresário, o primo dele, Anderson Flores de Araújo, e Sidney dos Santos Peró, também foram detidos pela PF. Foram detidos pela Receita Federal ao apresentar um crescimento repentino de patrimônio. Eram pessoas que declaravam, baixíssimos rendimentos em 2012, 2013, e com o passar do tempo eles começaram a declarar bens e ter movimentações e ter rendimentos e declarar rendimentos. E conforme o sistema foi evoluindo, né? E também declararam alguns bens, né, para, vamos dizer assim, tentar, aparentemente o que mostram os elementos é que eram bens, direitos, né, em valores elevadíssimos, para dar um ar de seriedade e de que existia um patrimônio que garantisse todo esse sistema e essa venda desses papéis, vamos dizer assim. Nas residências e empresas dos cabeças do esquema, a polícia encontrou mais de R$1 milhão em espécie, joias, quase 2 quilos de pedras preciosas e também carros de luxo. Além dos líderes da organização criminosa, que eram chamados de peimestres, o esquema ainda envolvia outras 2 categorias. Os escrituários, que contratavam os corretores. Esses eram os responsáveis por convencer as vítimas e persuadi-las a fazerem o investimento. Eles entravam em contato com essas pessoas pelo WhatsApp e também pela internet. Como os corretores estão espalhados por todo o Brasil, a Polícia Federal estima que há mais de 25 mil vítimas em todo o país. A investigação identificou que a quadrilha agia há pelo menos 10 anos e que, nesse período, nenhuma das vítimas recebeu dinheiro algum. De acordo com a polícia, essa foi a primeira fase do trabalho. A partir de agora, o objetivo é identificar os outros envolvidos no esquema. Era necessário estancar, né? Era necessário alertar desse golpe para que pessoas parassem de cair, pessoas parassem de comprar cotas. Agora, num segundo momento, vai se investigar outros participantes em menor escalão e também verificar a culpabilidade, se realmente as pessoas sabiam que estavam no esquema ou simplesmente acreditavam, e o número de vítimas. Bom, nós entramos em contato com os advogados de defesa de todos os acusados citados na reportagem, mas até o fechamento do Cidade Alerta não tivemos nenhum retorno, viu? E para falar sobre o assunto, eu recebo ao vivo aqui Dr. Cléo Mazotti, delegado da Polícia Federal. Bom, dinheiro fácil não existe, né, doutor? Agora, que operação, quanto tempo a Polícia Federal vinha investigando, né, essa quadrilha, essa organização criminosa? Boa noite. Boa noite. Nós detectamos que determinados indivíduos estavam com um padrão de vida bastante luxuoso e, juntamente com a Receita Federal, não foi encontrado um lastro econômico para tanto. Então se começou investigações e começou a se detectar esse tipo que eles angariavam fundos nesse tipo de modalidade, vendendo esse tipo de produto. E aí, em 6 meses, conseguiu-se detectar todo esse organograma criminoso. Agora, um organograma muito bem desenhado, por sinal, né, doutor? Ouro, exploração de mina, e você se tornaria milionário de algum tempo se você tivesse um certo investimento. Como cair, né, em pleno século XXI, ano de 2017, na lábia desses cabeças da quadrilha? Quando agora a gente demonstrou a existência desse golpe, e a gente explicando, aparentemente parece, nossa, como as pessoas caem.
Só que tem todo um processo nessa aplicação desse golpe. Eles utilizavam documentos, forjavam documentos do Banco Central, forjavam documentos do Banco do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários. Eles iam no cartório, registravam contratos com nomes fictícios, mas pomposos, reconheciam firma, porque o cartório ele reconhece a firma se você vai lá e assina um documento. O cartorário ele até colocava que ele não se responsabilizava pelo que estava no conteúdo do documento, mas tinha um reconhecimento sim. de firma. Então tinha todo um viés, eles tentavam dar toda uma maquiagem de legalidade. E também tinha todo um processo neurolinguístico nos grupos de WhatsApp que eles colocavam as pessoas, dizendo que o dinheiro ia sair na sequência, e no dia que ia sair, aconteceu alguma coisa no Banco Central. Quando a gente fala em neurolinguística, doutor, vamos deixar claro aqui, como fosse uma espécie de uma lavagem cerebral. Eles tinham poder de convencimento às vítimas de investir no negócio deles. O que as vítimas faziam? Tinham que depositar dinheiro para eles? Exatamente. Eles tinham, as vítimas, eles compravam cotas, no mínimo por R$1.000, poderia ser mais, e no montante desses R$1.000, eles receberiam 1 milhão. Em quanto tempo a promessa? A promessa era que era semana que vem. Já sairia nos próximos dias. E são as últimas cotas, e você teria que comprar essas últimas cotas, senão você não consegue esse valor. Só que assim é randômico, porque o que eles queriam era o teu dinheiro. Então você podia pagar 10, 15, 5 mil e ganhar 15 milhões, 20 milhões, 1 milhão. Tem um caso de uma vítima que veio nos procurar, que falou que ela ia dar R$1.000 e ia receber 1 milhão. Quando ela foi assinar, a pessoa disse, não, mas eu vejo que você é religiosa, tem motivos nobres, então vou te dar 5 milhões. E a pessoa caía. A gente observa também, doutor, que são muito bem instruídos, né? A exploração viria de uma mina do tempo do Império e mesmo assim as pessoas caíam. Exatamente, seria uma exploração de uma mina que ocorreu no tempo do Império, que o ouro foi revendido para a Europa ou para os Estados Unidos e que uma família de Campo Grande teria a comissão oriunda dessa venda, que seriam 2,7 trilhões de dólares. E aí teria tido uma ação num tribunal internacional, onde esse tribunal teria decidido que a família ficaria com 60% do valor e 40% do valor teria que se repassar a terceiros. Aí eles criaram uma doação com pagamento, onde as pessoas pagavam o custo operacional dessa operação, e aí davam R$1.000, cotas de R$1.000 para ganhar 1 milhão. Bom, eu quero coloca para mim de novo as imagens do que foi apreendido pela Polícia Federal hoje pela manhã. O que mais chama a atenção, que as pessoas que foram com condução coercitiva, claro, e teve busca e apreensão, o que os envolvidos falaram? Eles chegaram a contar uma outra história em cima dessa história, doutor? Na verdade, os principais envolvidos, eles ainda tentam manter que o negócio é lícito. Inclusive, a gente teve ciência de que em próprios grupos de WhatsApp, pessoas envolvidas na organização criminosa tentavam dizer para as vítimas que não estava nada acontecendo, que a operação da Polícia Federal é que era uma fraude, enquanto a operação Ao Metal e a outra eram operações lícitas, ou seja, continuam nesse processo, numa tentativa de manutenção desse estratagema. Só que o que foi comprovado, e não foi detectado assim, foi comprovado pela Receita Federal, pela Polícia Federal, é que essas operações não têm lastro econômico e essa rentabilidade de mais de 1000% num investimento não tem nenhum lastro e nenhuma possibilidade. Bom, e o patrimônio dos envolvidos só aumentou, né? Exatamente, aí os envolvidos, eles angariaram alto patrimônio, hoje foram apreendidas nas residências dos envolvidos joias, pedras preciosas, que ainda nós temos que fazer a perícia para verificar se são pedras preciosas mesmo, qual o valor, dinheiro, mais de R$1 milhão em espécie. Diga-se de passagem, pedras preciosas também pode ser um processo de lavagem de dinheiro. Também entra como processo de lavagem de dinheiro? Pode ser. A gente vai também agora investigar esse viés do possível processo de lavagem de dinheiro. Doutor, e na Polícia Federal não chegou nenhuma reclamação em relação a essas moedas virtuais? Não se enquadra em casos parecidos assim? Aqui a gente vê golpistas, né? E a questão de moedas virtuais, não são casos parecidos? A questão de moedas virtuais ela ainda é um pouco nebulosa, né?
Nós ainda não temos essa noção do que seria exatamente, se é realmente uma nova modalidade de moeda ou é algum tipo de pirâmide financeira. E, na verdade, também nós temos a questão da atribuição. Então, nós temos que ver se é um mero estelionato, que daí seria atribuição da Justiça Estadual e não caberia a Polícia Federal investigar, ou se há um processo de fraude contra o Sistema Financeiro Nacional, que é esse o caso que nós entendemos, porque no momento que eles colocam documentos falsos da CVM, do Banco Central e tantas pessoas envolvidas, eles colocam o próprio Sistema Financeiro Nacional em xeque. Quantas pessoas envolvidas nessa organização criminosa, tirando os cabeças, doutor, os operadores em si, os olheiros que recrutavam as vítimas, que estavam de olho nas vítimas, né? Hoje nós preferimos atacar os cabeças da organização criminosa, fechar o cerco bem em cima deles, porque conseguiríamos uma recuperação patrimonial significativa e também nós precisávamos estancar esse golpe o quanto antes a gente pudesse, né? Bom, o WhatsApp chega a partir de agora. Rodrigão, eu conheço muita gente que está nesse golpe, viu? E as pessoas que foram vítimas desses golpistas, doutor, pode procurar a Polícia Federal? Nós estamos orientando a encaminhar um e-mail para a nossa comunicação social, cs.srms.gov.br, e nós vamos repassar para essa pessoa uma folha com um termo de declarações que ela preenche, assina, reconhece firma e manda para a gente, que a gente junta no processo. É importante que a pessoa repasse isso para a gente, para juntar no processo, para que essas pessoas tenham sua culpabilidade comprovada. Quanto à questão de um eventual ressarcimento civil, que é bastante difícil, porque o patrimônio, em tese, vai ser apreendido, seria procurar a justiça dele. Bom, qual que é o e-mail? cs.srms @dpf de Departamento de Polícia Federal.gov.br. Bom, acesso diário digital, logo após a entrevista a gente coloca o endereço de e-mail para você entrar em contato com a Polícia Federal. E, doutor, eu acho que vale o alerta, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores que parece que é o golpe do bilhete premiado. Alguém chega para você e te oferece 1 milhão de uma forma tão fácil. Qual que é a orientação da Polícia Federal em relação a isso para você de casa, tendo em vista que o perfil era gente com baixo um baixo nível de instrução, né? Grau de instrução, tem que ter servidores públicos envolvidos. Qual que é o alerta que a polícia faz? Tinha pessoas de todas todo jeito nesse golpe. A ambição prevaleceu. Porque, na verdade, assim, o que se orienta é que procure instituições financeiras sérias, comprovadas, e quando vai fazer um investimento, procure ver qual é o lastro desse investimento. Você tem que ter um lastro financeiro que sustente a rentabilidade, né? Uma empresa consolidada, um book de ações com empresas consolidadas, o próprio governo de um país. Agora, se você não tem um lastro que sustenta, ou você está numa pirâmide financeira que vai cair eventualmente, ou você está sofrendo um golpe porque não tem lastro financeiro para devolver o valor que você investiu. E até recuperar o dinheiro perdido, né, doutor? Infelizmente, nesse tipo de golpe, a grande parte das pessoas não vai recuperar, não. Que coisa, né? Que absurdo. Olha, eu conversei aqui com o doutor delegado da Polícia Federal, né, Cléo Mazzotti. Pessoal, presta atenção, viu? Não cai na história aí, né? Na historinha do vigário, porque... E uma coisa que me chamou a atenção, doutor, só para a gente encerrar, a história do mais de 3 trilhões de reais, né? Da onde que seria? O que é essa história dos 3 trilhões de reais, né, que seriam repatriados? Seria uma comissão pela revenda desse ouro no índice de 5,69%. Veja bem, são números que eles colocam... Exorbitantes, né? E até para não dar um número redondo, dar uma noção. Mas poderia ser 2,7 trilhões, como 6,8 trilhões, como 10,9 trilhões, porque o dinheiro não existia mesmo. Mais rico que o Bill Gates. É mais rico que qualquer ser humano. Pessoa, né, doutor? Olha, doutor, mais uma vez, obrigado pelos seus esclarecimentos, obrigado à Polícia Federal.